proféticos. Você deve saber que profetas maiores e profetas menores não tem a ver com uma divisão em questão de qualidade dos profetas. Mas você vai reparar que os 12 profetas menores estão contidos em livros pequenos. E os profetas maiores estão em livros grandes. E antes, né, dessa divisão em 12 livros, na Bíblia hebraica, você tem o livro dos 12. Não sei se vocês lembram, nossa Bíblia é cristã protestante, não é cristã católica, nem é hebraica, nem é copta. Gente, tem uma série de Bíblias aí, né? Como não é o nosso caso aqui, porque a nossa disciplina é livros da Bíblia, e livros da Bíblia que a gente usa. Mas existem vários cristianismos, e esses vários cristianismos têm muitos cânons, né? Você sabe que o cânon é aquela quantidade de livros tidos como sagrados para determinada religião, certo? Quem não sabia, está sabendo agora. Então, vamos lá. Os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. No caso de Jeremias, você tem a pregação contra a idolatria e a defesa da fé em Deus. E aí, nisso, você vai perceber Isaías, ele está sempre condenando isso, embora você vai ver em Isaías um contexto profético palaciano. Como assim palaciano? Isaías é homem de Deus. Isaías é profeta. Deus fala com Isaías. Deus fala através de Isaías. Mas Isaías seria tipo aquele religioso que está perto do presidente da República. Lembra quando Natan vai dar uma chamada em Davi, porque Davi catou a mulher de Urias? Você viu como é que Natan chega? Se Natan chega, por exemplo, Davi, seu safado, pegou a mulher do outro, não sei o que lá, sem vergonha. Né? Davi era homem de Deus, mas é bom lembrar que homem de Deus é homem. É bom a gente sempre lembrar isso. Homem de Deus é homem, gente. Ah, mas fulano de tal é mulher de Deus. Tá bom, mas antes do de Deus vem a mulher. Ou seja, é todo mundo de carne e osso. Então, Isaías está num contexto palaciano. Ele prega num ambiente de governo. É bom a gente lembrar isso. Né? E aí, no caso, Jeremias não. Jeremias é um pregador de contexto oposição. Ele, por exemplo, não necessariamente oposição ao governo, mas ele bate de frente doído com o governo quando o governo está na contramão. E ele bate tão de frente que ele tem livro queimado, ele é espancado, ele é jogado em cisterna, fazem de tudo contra Jeremias. Para ter uma ideia, né, você olha a situação de Jeremias, tem gente que fala que Jeremias é um profeta chorão. Outro dia, né, um seminarista ficou até constrangido. Eu falei, pô, cara, não vem falar que o Jeremias é profeta chorão, não. A gente prega um domingo, tem gente conversando, quando a gente prega, a gente fica triste. Pô. Já viu aquele irmão que no dia que você prega, ele nunca tá? Aquele irmão acha que você não sente, mas você sente. Ou às vezes ele até faz pra você sentir mesmo. Gente, povo de Deus é povo, né? Tem de tudo. Ah, irmão fulano que vai pregar nesse dia? E ele conversa assim. Ah, o Jurandir, irmão fulano que vai pregar nesse dia? Vou não. Porque ele sabe que o Jurandir não vai guardar a língua dentro da boca e vai contar para alguém, que vai contar para alguém, que vai contar para alguém. É bom lembrar, quando você quiser contar segredo para alguém, que todo melhor amigo tem um melhor amigo. Né? Não estou dizendo que seu melhor amigo, né, pode contar algum podre teu, mas assim, todo melhor amigo tem um melhor amigo. E geralmente o melhor amigo escuta o quê? Não conta pra ninguém não, tô confiando em você. Deixa comigo. Pô, cara, fulano confiou em mim.
E eu tô confiando em você. Não conta, não. E aí vai. Mas vamos voltar para cá. E aí, nesse caso, você vê que Jeremias está num contexto diferente. Você pode reparar que Jeremias não passa o perrengue que Isaías passa. Então você vê que, assim, não estou dizendo que a vida de Isaías foi tranquila. Agora, quem leu os dois livros percebe que, gente, não tem como comparar. A vida de nenhum obreiro vai ser fácil. Mas tem aquele obreiro que, assim, parece que, né, tacou pedra na cruz. Só perrengue que o cara passa, né? É bom a gente observar isso daí. E aí a gente tem, no caso, por exemplo, Isaías está naquele discurso, ó, vamos adorar a Deus somente a glória, a Ele seja a honra, Ele é isso, Ele é aquilo. Jeremias já fala assim, olha, para com essa pouca vergonha aí que vai dar ruim. Ó, se fizer isso aqui, vai dar ruim. Ó. Quem quer ouvir profeta assim? Imagina. Profeta Jeremias, eu tô namorando um rapaz, sabe? Ele assim, ele foi lá no culto, ele até chorou. Minha filha, olha só. Com quem ele anda? Trabalha em quê? Estuda o quê? Ah, não trabalha? Ah, não estuda? Bate na mãe? Não, mas ele disse que só bateu na mãe porque também ela deve ter merecido. Aí, nesse caso, profeta Jeremias, abençoa o meu namoro. Minha filha, olha só, se você namorar esse cara, ele vai bater na mãe, vai bater em você, entende? Vai bater no teu pai, na tua mãe também. Abre o teu olho. Não receba essa palavra. Em vez de abençoar, prega desgraça. Aí o que acontece? Tá ela lá namorando o rapaz. Aí a coisa vai começando a dar ruim. Profeta Jeremias, ora por mim, tá? Eu vou orar. Mas enquanto você estiver namorando esse rapaz, vai continuar isso. Mas ora porque assim, alguém deve ter feito uma macumba pra mim. Não pode mais falar isso não, né? Alguém deve ter, sei lá, passado maus fluidos, né? Alguma coisa assim contra mim e tudo tal. Não, a gente vive num país que tem liberdade, né? De expressão, de consciência, de crença. Só que não. E aí, nesse caso, aí, por exemplo, não, Jeremias, minha filha, não tem que orar. Você está namorando o cara errado. Entende? É como, por exemplo, eu vi a matéria do cara que matou a ex-namorada e tudo tal. O apelido do cara era Miséria. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba! Aí a pessoa, não, mas não vem escrito na cara do cara que ele tal. Pô, mas o cara tava com a cara toda tatuada, né? Assim, escrito, eu não sei o que estava escrito, mas estava escrito. Então, nesse caso, assim, aí você olha para situações assim, qual é o conselho que Jeremias vai dar? Pô, em vez dele profetizar bênção para minha vida, que Deus vai fazer um milagre, Deus não é só asneira, não. Aí você planta chuchu e quer colher o quê? Morango? Então, aí o que acontece? Jeremias é desses caras. Aí o que acontece? Jeremias está contra nós. Jeremias está contra o seu próprio povo. Jeremias apoia a nação inimiga. Gente, imagina a vida de Jeremias, como é que foi. Imagina como é que é assim, o cara voltar para casa, sabe? E assim, o povo não gosta de mim. O povo diz que eu sou profeta do caos. Senhor, eu sou homem de Deus. Por que eu estou passando por isso? Entende? Pô, por que assim, eu não tenho o rei não me dá uma roupa bonita, né? Eu, por exemplo, não como picanha. Por que acontece um negócio desse? Por que eu estou passando por isso? Né? E assim, pensa no sofrimento do cara, a angústia do cara. E ele chega até a falar assim, por que o Senhor me seduziu desse jeito? Por quê? Como ele era atraído pelo ministério, é algo do tipo assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, só que eu sei que isso que eu faço me dá problema. Dá problema. Não tem como você pregar os oráculos de Deus e agradar uma multidão, gente. Não tem como. Não tem como. Alguém vai ficar chateado com você. Alguém vai ficar. Não tem como você fazer serviço de mãe e sua filha, seu filho gostar de você sempre. Não tem como. Não tem como. Se você quiser fazer o serviço de amiguinha, aí beleza. Mãe, ela vai ficar com raiva. Quem é esse aí? Quem é essa sua colega? Está indo estudar na casa de quem? Você vai sair essa hora com essa roupa? Para onde? Não vai. Onde você pensa que vai? Essa toalha molhada aí. E a minha não falava assim, não. A minha ficava...
papapá, 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 papapá. Aí eu ia, fechava o olho assim, deitava de lado. Eu sei que você tá acordado. Papapá, papapá, papapá. Gente, mas me dava uma raiva da minha mãe. Eu não sei vocês, se alguns de vocês já sentiram raiva de mãe. Eu já senti, né? Então, sinto muita falta dela, mas senti muita raiva dela. Então, o que acontece? Por quê? É o ofício do desagrado. Então, Jeremias, e detalhe, se Jeremias só não agradasse o povo, estava bom. Mas ele não agradava o rei. Gente, rei não é presidente, que já pode te prejudicar. Rei não é ministro da Suprema Corte, que já pode te prejudicar. Rei não é o presidente do Congresso, que já pode te prejudicar. Rei é o cara que decide se você vive ou se você morre. Imagina João Batista quando fala assim, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Gente, se eu sou amigo do João Batista, fala, João, tu tá maluco, João? Não foi isso não, seu Herodes. João, foi isso sim, Roberlan. Tu tá com o demônio também. Não, peraí, cara. João, fala diferente. Olha só, o que ele tá querendo dizer, seu Herodes? Não tô querendo nada. Tu tá pegando a mulher do teu irmão, seu safado. O que aconteceu com o João? Né? Entende? Foi bem Herodes? Não. Foi a mulher do irmão que não gostou, né, de ser exposta na rede. Então, nesse caso aí, era a rede do momento, né? Tá chegando o pessoal e ele tá falando, todo mundo, a rede social circulou. Como é que é? Herodes tá catando a mulher do irmão? Menina, nem te conto. Você tava lá na igreja do João ontem? Rapaz, pastor João deu uma cajadada, né? No dia que o prefeito foi lá. No signo de... Pô, agora que vai dar ruim pra gente. A gente tava na luta lá para conseguir o terreno da igreja, agora lascou tudo, né? Já é um deserto o lugar. Imagina com o João se metendo com o prefeito. Então, nesse caso aqui, né, você olha e vê que assim, Jeremias é esse cara. Não tô aqui defendendo Jeremias e criticando Isaías. Só tô dizendo que há contextos e contextos. E você percebe isso na pregação, né? Então, que nem outro dia eu ouvi num pregador, eu falei com a minha esposa, aquele pastor tá sofrendo. Que isso, tal? Não dá para ver a alma do cara gritando? Aparentemente, ele tá firme e forte. Alguém tá chutando a cadela dele. Tá chutando doído. Entendeu? Por quê? Porque ele esbarrou nesse alguém. Era só não ter esbarrado, mas esbarrou. Entende? Né? Porque assim, lá em Caxias tem um mais bonito. Você esbarrou no mais bonito, sua vida vira inferno. Então, o que acontece? Jeremias, infelizmente, esbarrou nesse cara. Mas esbarrou por quê? Deus me seduziu para isso. Por que Deus não me chamou para outra coisa? Se Deus me chamasse para ser igual Davi, mas não, Deus me chamou para ser Jeremias. Aí deu ruim, né? Então, Lamentações. O cara prega que vai dar ruim e depois ele vê tudo dando ruim. É meio que assim, a menina casou, né, com o magrinho do grau, apanha do magrinho do grau, tem 3 filhos dele, né? Agora pegou a AIDS do cara, apanha do cara, né? O cara já ameaçou mãe, pai, um monte de coisa dela. E aí ela vai agora na humildade pedir ajuda espiritual ao profeta. E o profeta meio que assim, caramba, eu avisei tanto essa garota. Agora ele ora, ele pede um milagre, ele pede uma intervenção, mas com o coração apertado, por quê? Tudo que eu falei para essa garota ela não ouviu. Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui já aconselhou alguém sabe do que eu estou falando. Você tá, só a pessoa que não está vendo que ela vai dar com a cabeça na parede. Você está vendo. E você fala, a casa cai, aí ela vem quebrantada. Eu falei com os alunos da recuperação, eu falei assim, olha só, se vocês tivessem começado igual vocês estão terminando, vocês teriam terminado diferente. Esse interesse de vocês de estudar, essa vontade de vocês de querer de passar, se vocês tivessem assim desde o início, agora vocês estariam tirando o ano, estariam em casa, não estariam aqui comigo. Então dói, você dá orientação, né? Eu lembro de um rapaz, pensa num cara promissor, hoje em dia ele é até pastor, né, de Assembleia de Deus. Eu dirigi a congregação do DIC ali, na rua São Marcos, perto das 3 Pontes, e aí nisso você percebe, né, quando o casal de namorado tá meio diferente. E aí nisso, assim, tem aquela situação em que a menina não se comporta como namorada do rapaz. Ela se comporta como se ela fosse algo mais, e você percebe isso, né?
E aí, nisso, tem alguma coisa estranha. Aí você orienta, você conversa, você fala, não sei o quê. Só que você não tem prova. Se você falar alguma coisa, a igreja toda vem né? Cai de madeira em cima de você, a família vem em cima de você, entende? Eu, seminarista, pô, se bobear, minha vida ia virar um inferno. Até que chegou um dia que ele veio com o exame mostrando. Falei, pô, cara, precisava chegar nesse ponto. Ah, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, não sabe? Entendeu? E era o óbvio, Entende? Então Jeremias, ele pregou para não acontecer. Ele falou que ia acontecer. E ele viu o seu povo passando por tudo aquilo que ele orientou para não passar. Pensa na dor desse cara. Né? E aí os outros, profeta chorão. Pô, gente, tenta se colocar no lugar, décadas pregando. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Imagina isso. Imagina. A gente fica sem conversão. 2 semanas a gente já fica incomodado. Sem falar o povo da igreja, que acha que tu está em pecado, né? Já viu, fulano? Já 2 domingos sem decisão. É uma coisa errada aí. 3 meses sem batismo? Sei não. Já Jeremias. Décadas. A culpa era dele, né? E aí nisso, Ezequiel já é o cara que está pregando sobre a soberania de Deus, apesar do cativeiro. Ó, o fato da gente estar nessa situação aí não significa que Deus não está reinando. Deus está reinando. O nosso Deus reina. A gente está passando essa dificuldade por causa do vacilo nosso. Mas Deus continua reinando. Eu não sei se você lembra daquela discussão, crente gosta de discutir, né? És Deus de perto e não de longe. Mas minha Bíblia diz que Ele é Deus de perto e é de longe. Aí tem uma coisa na língua portuguesa que a gente chama de semântica, que é assim, tem o texto na sua literalidade e aquilo que o texto quer dizer. Quando o texto sagrado diz que Deus não é Deus de perto, ou que Deus é Deus de perto e é também Deus de longe, significa que é o seguinte, você está aqui em Jerusalém, Ele está aqui. Você está lá em Babilônia, Ele também está lá. Agora, se você é o compositor, Deus é Deus de perto. Porque eu já estou aqui em Babilônia. Então Deus não é Deus de longe. Ele é Deus de perto, porque Ele está aqui comigo. Eu estou nesse lugar onde ninguém imaginaria. Quer ver uma coisa? O afastado da igreja. O afastado da igreja, ele não consegue pecar direito. Ele está lá. Eu sei que a palavra certa é is automatic, né? Mas o chochomeri é melhor de falar. Aí nesse caso, o que acontece? Tá ele lá. Mas fica alguma coisa assim, ó. Esse aí não é seu lugar. Essa gente que está aí vai para o inferno. Seu lugar seria estar orientando essas pessoas. Entende? Aí ele está lá. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Ó, tá vendo? Você podia estar orientando essa pessoa. Você podia estar falando com aquela pessoa. Você sabe do mundo espiritual, aquela pessoa não sabe. Como é que alguém consegue pecar direito? Né? Aí imagina, né? Vai sair com a menina. Caramba, é uma alma. Gente, não tem como. Assim, você, sendo de Deus, você está afastado. Mas você não tem aquele prazer pleno que o outro cara que está do seu lado, naquele mesmo bar, tem. Então, ou seja, por quê? Porque Deus chamou você. E aquilo ali, né? Lembra? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. E eu falei do cara que está afastado, longe da congregação. Mas tem um afastado dentro da congregação. Tinha uma música, acho que é do Marcelo Rodrigo, tem muitos anos. Você se lembra quanto tempo faz que você já não o busca mais, né? E aí nisso, dos hinos que também cantou diante de todos e até confessou, até orando você chorou, e agora olha como estás, será de tudo você se esqueceu? E aí aquele caso, o cara, por exemplo, ele lê a Bíblia? Lê. Ele ora? Ora. Ele prega? Prega. Ele está no louvor da igreja? Tá. Mas ele sabe que assim, ele, Deus, é Deus lá, Deus é uma ideia, Deus é uma abstração. Ele está afastado. Tanto que é que quando ele tem um choque de realidade, ninguém entende, o cara está chorando ali, igual criança, porque ele estava afastado, mas voltou. Só que ninguém sabe, ele é membro da igreja, tem carteirinha, é dizimista, toca, canta, prega, quiçá pastor, mas está afastado, né? E Deus sabe que ele está. E aí o que acontece? Ele não tem tranquilidade.
Porque ele não leu a Bíblia e está assim, você sabe que devia ler. Ele não orou, vai comer sem orar? Né? Ele levantou, não vai orar? Ah, tá com esse pensamento aí, né? Ninguém sabe, mas eu tô vendo. Gente, não tem como, né? Então, Deus está perto. Lembrou a questão semântica? Deus de perto e não de longe? Mas não dá para convencer quem quer discutir. E aí, nesse caso, Daniel é aquele cara que, assim, ele tá ali em Babilônia com Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que acontece? Ele se torna o ministro de religião do seu país. Imagina que, de repente, você ser aquele ministro de Estado que vai se reunir com Yalorixá, com sheik, rabino, pastor, padre, tá amarrado. Ele era líder. Ele lidava com aquela gente toda. E ele professava a fé dele. E as pessoas eram obrigadas a reconhecer Deus na vida dele. E aí você tem uma parte que fala de narrativa e o outro das visões. Então você tem uma parte, lembra de Jó? Né? Tem um bloco que fala da situação em si e tem um outro bloco que fala das visões, que é uma literatura apocalíptica. Vamos para os menores. E aí, nesse caso, né, dos menores, nós temos os 12, né, que antes eram um livro só, e depois passaram a ser os 12 livros. Em relação a Obadias, é uma profecia contra Edom pela zombaria da queda de Jerusalém. Então, você sabe que Edom é uma descendência de Esaú, ou seja, irmão de Jacó. E os edomitas estavam caçoando dos israelitas porque eles estavam sendo dominados pelo inimigo. E aí é o seguinte, olha só, a gente fez por merecer, mas você está zombando da gente e vocês vão pagar por isso. Aí talvez alguém diga assim, tá vendo? O salmista fala, tomara que a cabeça do bebê do meu inimigo quebre. Né? O Salmo 3 fala, né, que eu dou um soco no queixo e quebro a mandíbula do inimigo e tudo tal. Mas é bom lembrar que nem tudo que é bíblico é cristão, entendeu? Você que é do Novo Testamento, você não pode rogar praga no cara que tá botando som alto aí, né, entrando o som na casa de todo mundo. Dá vontade? Dá. Um lado dentro de mim tá rogando, mas o outro tá assim, fica quieto, tá amarrado, Satanás. Então, nesse caso, o que acontece? Você vê o seguinte, o povo fez por merecer? Fez. Mas é o seguinte, quem está exagerando aqui, Deus vai comprar a minha briga. Esse é o caso. Por exemplo, nós somos a menina dos olhos de Deus. Né? Por exemplo, é muito comum a pessoa usar o texto, né? Não toqueis nos meus ungidos. Né? E no Novo Testamento, todo mundo é ungido de Deus. E aí, nesse caso, observe bem. Você prejudicou um pequenino do Senhor? Tudo bem, cara. Você pode até ter conseguido alguma coisa na sua religião, mas no mundo espiritual a coisa vai ficar feia para o teu lado. Se você for de Deus, Deus vai disciplinar você. E se você for do diabo e está dentro da igreja, Deus vai te desmascarar. Mas uma coisa é certa, um copo d'água fria para o pequenino, Deus recompensa. Prejudicar o pequenino, Deus também recompensa. Né? Então, nesse caso, né, aconteceu uma situação dessa. Jonas é aquele cara xenófobo, né? O povo bom é o meu povo. O povo do outro não presta. E aí, nesse caso, Deus fala assim, vai lá e prega. Ele não quer ir. É um profeta rebelde. E aí, nisso, Deus vai, mexe nas circunstâncias, né? Palmadinha de Jeová. E aí, nisso, ele acaba tendo que fazer o que tem que ser feito. Porque é aquele caso, Deus tem algo para realizar na minha vida. E tem coisa que, assim, as pessoas não vão impedir e eu não vou impedir também. Se ele tem algo para realizar, ele vai realizar. E o que acontece? Muitas vezes, não, mas isso eu não quero. Peraí, cara, o ministério não é seu. O ministério é do Espírito. Você é apenas um veículo, você é um porta-voz, você é um meio. Você é o jumentinho onde Jesus está montado. Todo mundo joga mantos e palmas. Não é por causa de você, jumento. Está todo mundo jogando mantos e palmas por causa de Jesus que está em você.
Entendeu, jumento? Então, nesse caso, a gente percebe que Jonas, ele age como se ele fosse o dono do próprio ministério. E aí Deus vai, desce do salto, bonito. Quem manda isso aqui sou eu. E aí tem toda aquela situação, quando o grande peixe, e aí o crente quer discutir se é baleia, mas baleia, a garganta da baleia, não passa uma pessoa. Gente, virgem vai dar luz? Então, aí, vamos discutir isso, vamos pensar na mensagem do livro. E aí, nesse caso, assim, por exemplo, você tem aquele lance lá, o grande peixe engole Jonas, e aí, como todo mundo na hora do sufoco, tá na humildade, quebrantado, salto baixo, aí Deus fala assim, agora eu posso trabalhar. Lembra? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Como é que é o vaso na mão do oleiro? É aquele vaso que é o seguinte, o oleiro está fazendo bonitinho, mas o barro, né, não está ajudando. Então, vamos acabar com isso aqui, isso vai doer, aí agora vamos começar tudo de novo. Cantando é bonito, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Cantando é bonito, gente. Mas perder o emprego, perder a namorada, né? Passar por uma dificuldade, perder os dentes, né? Entendeu? E assim, gente, é difícil, né? Perder a reputação, se prejudicar, ficar enfermo, né? Eu não estou dizendo que Deus faz o mal contra a gente. Só estou dizendo que Deus permite, né, que os nossos passos cheguem a um destino infeliz. Para a gente poder cair a ficha e falar assim, tem como eu sair desse fundo de poço que eu mesmo entrei? No qual eu mesmo entrei? Né? E aí nisso, Miqueias já é aquele camarada mais, né, do social. Então nisso ele critica a opressão social, as falsas promessas dos líderes e a adoração, a adoção da verdadeira adoração a Deus. Você está com esse negócio de louvor a Deus e está oprimindo teu funcionário, né? Você está prejudicando os outros, né? Então imagina, você está dizendo que o país está numa crise, mas olha o quanto que você arrecada do povo, e olha como é que está a tua vida, a vida da sua esposa, como é que está a vida da cúpula do poder, e o povo, ó, só ralando para sustentar isso tudo, e ele, ó, pá. Claro que hoje em dia, se você faz isso, né, você está misturando política com religião. Miqueias não estava nem aí para isso. Ele era contra a opressão. Entende? A coisa mais ou menos por aí. É diferente, você pode reparar que assim, não é a pegada de Isaías, não é a pegada de Jeremias. Embora Isaías ele até critica, né? Ele fala que seria o verdadeiro jejum e tudo tal, mas Miqueias não, Miqueias é isso direto. Social. Que amor a Deus é esse que você prejudica os outros? Né? Então vamos lá. Naum, profecia da queda de Nínive pela crueldade dos assírios. E aí você percebe que enquanto Jonas queria pregar isso aí, ó. Jonas queria isso aí. Só que Deus tem um ministério para cada um. Jonas, no teu ministério, eu vou salvar e restaurar. Destruir vai ser com o profeta Naum. Percebe? Às vezes a gente quer ter o ministério do outro. Só que cada um tem seu ministério, né? Então, por exemplo, eu vou fazer 20 anos de ministério pastoral. Eu conheço, por exemplo, pastores que têm mais tempo de ordenação do que eu, que nunca pastorearam uma igreja, né? Não porque não haja igreja para pastorear, mas porque, né, tem uns paranauê aí no meio do caminho, né, entre a ordenação e a posse, que não vale a pena falar aqui. E aí, nesse caso, por exemplo, tenho outros, né, que com metade do tempo que eu tenho, já fizeram 3, 4 ministérios. Tem aqueles que, de repente, tiveram situações favoráveis, outras situações difíceis. Ou seja, cada um tem a sua realidade. O problema é que fica um olhando para a realidade do outro. Jonas, seu ministério é um. Naum, seu ministério é outro. Abacuque está revoltado, por quê? Porque o povo de Israel está fazendo um monte de coisa errada. Mas Deus, essa gente, esse povo. Aí Deus fala assim, então tá legal, vou mandar os babilônios como vara para corrigir esse pessoal. Pô, Senhor, mas peraí, quer brincar, brincar direito. Os babilônios são pior do que a gente. Eu uso quem eu quiser, ô Abacuque. E no final é verdade, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, pá. Entende? Como o meu pastor falou, né? Eu acho que eu falei isso aqui semana passada. A igreja não está sendo perseguida por causa do evangelho. Ela está sendo perseguida por causa dos evangélicos. Observa bem, né? É como eu falei sobre esse episódio agora
desse pastor, ele denunciando um monte de pastor como maus pastores. E assim, no lugar dele, se eu tivesse tendo um caso com uma dona há quase 20 anos, eu teria mais humildade para criticar alguém. Deu para entender como é que é a situação? Ou seja, é um lance em que, assim, a gente, por exemplo, fica exposto à internet batendo, acontecendo um monte de coisa, né? E aí, quando acontece aquilo ali, mas peraí, gente pior do que eu tá me atacando? Ué, Deus usa quem quiser. Usou os babilônios. Hoje, né, infelizmente, né, por causa dessas fofocas que acontecem na internet, que o cara vem a público e fala, realmente eu fiz. Mas até aquele momento, o camarada diz que vai processar, fazer e acontecer. Né? Não que eu endosso um site chamado Fuxico Gospel, mas assim, pelo menos do ano passado para cá, uns 3 ou 4 pastores comprometidos, negativamente falando, né, cheio de razão, dizendo que ia processar todo mundo. Então, ou seja, às vezes tem coisas que, assim como eu falei, eu venci o diabo, mas não vai vencer o diabetes. Ué, é a sentença, pô. Esse é o caso. Você faz atividade física, vem uma recompensa. Não faz, vem uma recompensa por isso. Né? Você bebe escondido, vem uma recompensa. Você não bebe, outra recompensa. Você vive xingando em casa, é uma recompensa. Você vive agradecendo, abençoando, é outra recompensa. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem esse lance de Abacuque. Sofonias é uma mensagem de juízo divino e exortação à restauração. É uma chamada ao arrependimento e à humildade. É aquele caso assim, olha, povo, né? Vocês precisam se consertar, vocês precisam melhorar. O Senhor Deus, né? Ele está cuidando de vocês, mas vocês têm que tomar vergonha na cara. O Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas da restauração. Eles estão naquele contexto de Esdras, Neemias e Esther. Né? Ageu é naquele contexto da reconstrução do templo, né? E aí nisso o povo está meio parado por causa de oposição, mas nisso que está parado por causa de oposição, se acostuma a ficar parado e a casa de Deus fica em ruína, né? E aí nesse caso que a casa de Deus fica em ruínas, o que ocorre? Deus, ele deixa claro para as pessoas o seguinte, olha só, vocês estão com a casa cuidadinha e a minha casa está de qualquer jeito. Por isso que o que vocês colocam no bolso, o bolso vai vazar. E o dinheiro de vocês vai ser pouco. E o pouco que vocês guardarem ainda vai vazar. Vocês vão se cobrir, mas não vão se esquentar. Ou seja, qual é o problema? Sua prioridade não está sendo Deus, está sendo o dinheiro. Então você vai perceber que o dinheiro não é um bom Deus para você. Né? No caso de Zacarias, já é promessa de restauração, mas não apenas da Jerusalém material, mas inclusive da Jerusalém imaterial. Ou seja, assim como a cidade tem os muros, Deus, como uma muralha de fogo, vai estar protegendo o seu povo. Então, Zacarias já é mais escatológico, já tem uma outra percepção. E por último, Malaquias, que fala sobre o culto verdadeiro. Porque é muito comum as pessoas, em nome de Deus, estarem falando coisas sobre Deus, mas elas sabem que elas não estão sendo honestas. E eu não sei se dá para perceber, gente. Todo mundo é pecador. Só que pecador é pecador, safado é safado. Entende? Condenar o pecado não é necessariamente ser hipócrita. Eu posso condenar o pecado e, inclusive, me incluir nessa condenação. E não condenar o pecado como se eu estivesse na prateleira de cima e você não prestasse. É aí que está a questão. Então, por exemplo, é como eu falei agora há pouco. Eu não fico chocado do pastor ter caso com a mulher. Porque se você não vigiar, você também trai. A gente não resiste um pudim de leite na geladeira, meu Deus do céu. E não vem com feio fiel. Feio fiel não me convence. Entendeu? O cara já não tem quase oferta nenhuma. Não bora ser fiel. Pra mim é muito fácil ser fiel. Não tem dinheiro, né? A mulher que me procurava pedir esmola para 2, entende? Assalariado, ainda vai ter que dar pensão para filho. Pô, tem que ser uma endemoniada mesmo para arrumar problema. Agora, o cara bonito, com dinheiro, não sei o que... Esse cara eu até digo que ele é fiel. Por quê? Tem oferta e ele tá firme e forte.
Então é muito fácil apontar o dedo para os outros. É muito fácil, né, a mulher derrubada falar mal da bonitona que pisou na bola. Ela é derrubada, ninguém vai nela. É fácil isso. Agora, tenta calçar o sapato do outro e se colocar no lugar do outro. Ah, o fulano ele tem dinheiro e ele é metido. Pô, cara, você é metido sem dinheiro, tá querendo apontar o dedo pros outros. Ah, o fulano só porque ele tem faculdade ele se acha melhor. Pô, você não sabe o B do O e se acha menor do que os outros. Como assim B do O? Não sei, eu escutei e tô repetindo. Entendeu a situação? Então Malaquias fala do culto genuíno. Você quer adorar a Deus... Gente, 8h31, vou parar. Você quer adorar a Deus, você quer glorificar a Deus, né? Sem autenticidade, sem honestidade. E aí, só pra gente fechar a conclusão, né? Aquele clique aí, isso, né? Aí, o Antigo Testamento, ele é uma coleção rica e diversa de livros que abrangem a criação do mundo até as promessas de restauração de Israel. Ele é dividido em 4 blocos literários. Ele detalha história, leis, poesias e profecias. E essas seções ajudam a entender a jornada do povo de Deus, destacando temas como fidelidade, arrependimento e justiça. E aí, fechou aí, né? Embora contextualizado para épocas antigas, suas mensagens permanecem atuais. Vocês mesmos viram as aplicações que eu fiz aqui. Ele nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus, nossa fé e prática diária. Como eu falei aqui agora há pouco. Gente, aquele povo era gente. Nós somos gente. Já que nós somos gente, vamos botar o boi na sombra, né? E aí nisso, as lições dos profetas, da sabedoria e da história de Israel, nos inspiram a viver conforme os princípios divinos. Ao final deste estudo, a esperança em um futuro redentor e na vinda do Messias deve fortalecer nossa jornada de fé. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, né? Pelo menos a gente terminou, né, os livros do Antigo Testamento e a gente vai estar se falando no link, né, ou no grupo, para eu colocar lá os links, né, em relação aos vídeos, tá legal? E aí, de repente, para não tentar fazer tudo num vídeo de 1 hora, talvez eu faça por blocos, porque eu fazendo por blocos, a gente pode esgotar bastante, né, para compensar como se fosse as 2 horas e meia, né? As 2 horas e meia que a gente tem aqui. Tá legal? Sem salgadinho, obviamente.